Esse é um texto muito conhecido, muito pregado, muito esmiuçado, muito falado por pregadores famosos, por pessoas que estão começando a pregar, tanto que esse texto foi a 8ª mensagem que eu preguei na minha vida, a 8ª mensagem, em 1998, foi quando eu preguei essa mensagem, não lembro o mês, mas foi nesse ano. E geralmente, por ser um texto, né, uma passagem, alguns versículos de fácil compreensão, quando você lê, você entende. Até a pessoa que ela é nova, convertida, ela entende o que o texto está dizendo, o que esses versículos estão dizendo. Né? Eu vou repetir aqui para você. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Olha, fácil de entender. Me invocareis, começarão a orar a mim e eu ouvirei. Nossa, super fácil de entender. Né? Mas o que eu quero trazer para a gente hoje é uma aplicação para a nossa vida pessoal, nossa vida profissional, como aqui no Motivada para Motivar, no Instagram, eu falo muito para mulheres empreendedoras e a maioria delas cristã, porque eu sou cristã, eu acabo atraindo esse público. E é isso que eu quero cada vez mais, né? Atrair pessoas que recebam, ou simpatizantes do evangelho, ou pessoas que estejam abertas para ouvir a palavra. Eu não sei o que Deus vai me conduzir, mas é sobre isso. Então, nesse texto aqui, de Jeremias 29, do versículo 12 ao 14, a parte A do 14, ele fala muito sobre, hoje pela manhã, na consagração onde eu estava, eu falei sobre que Deus ele age muito com método. Deus age com passo a passo. Deus age com planejamento. Sandra, por que você está falando isso? Vamos lá no início, lá em Gênesis. Quando a gente chega lá em Gênesis, no primeiro versículo, nos primeiros versículos, você vê a maneira que Deus ele criou o mundo. Deus ele é poderoso. Veja se você concorda comigo. Deus ele é poderoso. Ele poderia ter criado o mundo em um estalar de dedos. Ele poderia ter criado o mundo somente com o haja todas as coisas, e todas as coisas iriam sendo criadas e colocadas em seus devidos lugares, porque tudo estava na mente de Deus. Então ele sabia exatamente o que ele queria. Porém, Deus, até lá na criação, ele nos ensina que a nossa vida pessoal, a nossa vida profissional, ela precisa ser planejada. Ela precisa ter um método, ter um passo a passo, sabe? E há tempo. Gente, é tão tremendo quando a gente vê a questão da criação. Vamos lá na criação? Se você está com a sua Bíblia aí, abra lá em Gênesis, porque é muito impressionante. Muitas vezes nós queremos fazer coisas na nossa vida, dar passos na nossa vida, conquistar coisas na nossa vida de qualquer maneira, ou, gente, de uma hora para outra. E essa passagem aqui, ela nos mostra exatamente o contrário. Que tudo na nossa vida é uma construção. Que tudo na nossa vida é um processo. E você precisa ter isso muito claro na sua mente para que você não se frustre, tá? Olha só o que diz em Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Olha o versículo 3. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas.
Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Olha isso. Olha onde eu quero chegar com você. Deus, no primeiro dia, ele fez só a separação das trevas e da luz. Só, não, né? Só. A gente fala só. Porque a nossa mente é tão pequena e a gente não sabe o que aconteceu naquele dia, né, gente? A gente não sabe a grandiosidade, como foi a arquitetura de tudo aquilo. É que a gente já vê tudo pronto e acha que foi fácil. Ah, tá bom. Luz e trevas, pronto, acabou. E não é assim. Então, naquele primeiro dia, o Senhor, ele fez uma coisa com perfeição. Depois, versículo 6. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, segundo dia. Então, o que ele fez? A separação do firmamento, né, dos céus e das águas. Gente, cada coisa no seu dia. Planejamento. Ele, não vou ler o restante, depois você pode ler. Ele é tão poderoso, o Senhor é tão poderoso que ele poderia ter criado tudo no mesmo dia. Assim, Mas ele, até na criação, ele estava nos ensinando que nós temos que viver um dia de cada vez. Que não é necessário ter pressa, porque para ter excelência, a gente precisa fazer as coisas com calma, com planejamento. Entendeu? Então, voltando lá em Jeremias 29, quando a gente lê o versículo 12, diz assim: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Sandra, tá, mas o que é isso? Um processo. Um processo. Processo de quê? Aqui, nesse primeiro versículo, Deus está nos mostrando que ele pode, tá? Como a criação, ele pode criar todas as coisas. No estalar de dedo. Ele pode te dar todas as coisas. Ele pode realizar tudo o que você quer, tudo o que você precisa, porque ele já sabe tudo o que você precisa. Ele tem autoridade, ele tem todo o poder sobre os céus e a terra para fazer por você tudo o que você precisa. Porém, o que esse versículo está nos mostrando? Que existe um processo. E o Senhor, ele quer nos ensinar isso. Primeiro, me invocareis. Relacionamento. Gente, o Senhor ele não quer nada além de relacionamento. Relacionamento. E entrando aqui em relacionamento, trazendo para o nosso contexto de vida pessoal, de vida profissional, muitas vezes nós perdemos oportunidades de trabalho, oportunidades de vender, oportunidade de captar novos clientes, captar leads. Né? O que é o lead? Lead são pessoas que você vai aquecendo. Existe lead frio, lead morno, lead quente. São possíveis clientes seus, só que alguns estão muito frios. Você acabou de contactar essa pessoa, outros estão, né, são leads mornos, né? Mornos. E leads quentes, que são aqueles que estão aquecidos, prontos para comprar algo de você. Isso falando da venda, né, gente? Mas pensa comigo, se você não se relaciona,
se você não tem o primeiro contato, se você não busca, se você não fala, se você não conversa, se você não se conecta, como que essa pessoa, como que você vai estreitar relacionamento, como que essa pessoa, como vai haver uma conversa com essa pessoa? Então, muitas vezes nós precisamos ter essa consciência de que a vida, nossa vida pessoal, nossa vida profissional, ela é composta de processos. Existe um processo, existe um método, existe um passo a passo. E o Senhor aqui ele está nos mostrando isso. Existe um passo a passo. Então, primeiro eu invoco, aqui falando de Deus, primeiro me invocareis, passareis a orar, quer dizer, conversar, expor o que você quer, expor o que você precisa. Nessa conversa eu vou analisar o nível de gratidão, o nível de intimidade que você conversa comigo, porque é através da oração, é através da conversa, oração com Deus, conversa com seu cliente, é que você estabelece um nível de relacionamento e alcança o objetivo. Vê se você acompanha comigo. Eu estou falando de Deus, de um relacionamento de Deus, mas eu estou contextualizando para o nosso trabalho, para o nosso empreendedorismo, para a nossa vida de empreendedora, tá? Então vamos lá. Jeremias 29, versículos 12, 13 e 14a. Então me invocareis, passareis a orar. Olha, primeiro eu invoco, puxo um assunto, começo um relacionamento, dou start no relacionamento, né? Vou lá. Depois eu começo a me aprofundar, a orar. O que é a oração? Oração é uma conversa. Oração é uma forma é a oportunidade que você tem de falar com Deus, porque o Senhor, ele não te responde na oração. O Senhor te responde na palavra, o Senhor te responde usando pessoas, usando a natureza, usando sinais, usando o louvor, mas ele não te responde na oração, tá? Ele pode te responder depois da oração, te trazendo paz ao coração, em algum momento, mas não na oração. Na oração é você quem fala. Então, vamos trazer isso para o nosso cliente, para o nosso contexto de empreender. Quando diz aqui, me invocareis, é o acessar. Acessar pessoas é buscar ele, invocar, é estar, tá? É estar na busca. Então, quando você está em ambientes... Onde eu busco a Deus? Eu posso buscar a Deus, hoje eu posso buscar a Deus em qualquer lugar, né? A gente tem essa liberdade. Posso buscar na minha casa, eu posso buscar dentro da condução, eu posso buscar dentro da igreja, eu posso buscar caminhando na rua, fazendo uma atividade física. Eu busco a Deus, eu me relaciono com Ele em qualquer lugar. Mas normalmente eu preciso ter a intenção.